quem diga que o MMA chegou para ficar e que em pouco tempo será mais popular que o futebol. Para outros, o esporte é mera briga de rua no ringue. Certo é que o MMA Brasil gera paixão e aversão, mas nunca indiferença. Na primeira reportagem especial do Panorama sobre o MMA, a repórter Cláudia Brasil revela os bastidores das lutas e mostra que elas podem ter a exibição na TV proibida. Pegue um pouco de karatê, misture com muay thai, taekwondo, jiu-jitsu, judô, boxe e outros tipos de luta. O resultado é o MMA, a sigla em inglês para Artes Marciais Mistas. Eu acho que essa é a brutalidade de um ser humano contra outro. Não sei dizer assim o que é que eu tô gostando. Mas curte? Curto, bastante. Você não gosta? Não gostando. O que você mais curte quando você tá vendo aquela luta pela TV? Estão sofrendo bastante. Sério? Sério. Eu não gosto. Por quê? Porque é muita violência, sangue, eu não gosto. Em todas as lutas que você acompanha, você vê que termina a luta, os lutadores eles se abraçam, eles se cumprimentam, tal, a luta fica, a porradaria fica só dentro do ringue ali. Começou com o Vale Tudo, eventos em que os irmãos Gracie queriam provar a superioridade do jiu-jitsu sobre as demais lutas marciais. E as regras desse combate eram bem mais livres. Era mais técnico, Você vê os meus irmãos, meu pai, algumas lutas do meu pai, algumas lutas do meu primo Carson, as lutas do Royce todas e a luta do Rickson toda. Eles ganhavam na técnica, não precisava usar do recurso físico para ganhar. Com o tempo, o MMA foi ganhando normas mais rígidas, tornou-se menos permissivo, mais aceito socialmente e caiu no gosto popular. No Japão, o evento era o Pride, que reunia lutadores de todo o mundo. Arrastava multidões para os ginásios e para a frente da TV, e os brasileiros já eram lenda por lá. Lutei no Estádio Nacional de Tóquio para 108 mil pessoas. Então a Fuji TV, a maior TV japonesa, transmitia ao vivo. Né? Chegou uma época no Réveillon que os dois maiores canais de televisão do Japão estavam transmitindo MMA no mesmo dia. Entendeu? Então na virada do ano. O Pride não existe mais. Foi comprado pelo UFC, que é hoje o maior e mais bem organizado evento de MMA do planeta. Um negócio de 2 bilhões de dólares. Os combates, que atraem multidões, são transmitidos ao vivo para dezenas de países, inclusive o Brasil. Gostando ou não, o MMA é apontado por especialistas como o esporte que mais cresce em todo o mundo. E por aqui, chegou com uma força avassaladora. É um esporte muito versátil, né? Ele deixou o boxe para trás, ele deixou o vôlei. Então todos os esportes no Brasil ficaram para trás do MMA hoje. Então é um esporte muito versátil, daqui o cara tá ganhando em 2 segundos, ele perde a luta. Então é o que o brasileiro gosta, né? É uma simulação, quando aquilo acaba, terminou. Isso aqui não tem ódio. Isso aqui é uma competição sublimada. Nós estamos aqui colocando para fora os nossos lados instintivos, mas sob controle. Não é o que pensa o deputado José Mentor. É de 2009 o projeto de lei dele que proíbe aqui no Brasil as emissoras de TV abertas e fechadas de transmitir eventos de lutas marciais não olímpicas. As punições vão de multa ao fechamento da emissora. A restrição atinge em cheio o MMA. A questão central é a degradação do ser humano. Né? Tanto do lutador que se submete a esse tipo de luta, colocando em risco a sua integridade física, a sua vida inclusive, também os espectadores que ficam vendo só a violência, nada mais do que isso, porque ali a luta é exatamente essa, a luta é quanto mais cedo eu agredir, quanto mais cedo eu atingir o adversário, mais cedo eu ganho a luta. E os golpes que são violentíssimos, né? Cotovelada no rosto, joelhada no rosto, pontapé no rosto, sangue para tudo quanto é lado, né? Você pega, a luta termina ensanguentado, o lutador, o tatame, já começa a outra em cima do sangue que está lá e mais sangue. Então é uma coisa muito violenta. A possível proibição de transmissão das lutas encontra forte resistência por parte de quem está no MMA. Carlo Prater é brasileiro, lutador de MMA e teme as consequências do projeto se ele virar lei. Você está
empurrando para o escanteio, para a marginalidade. Aí vai surgir eventos que não seguem nenhuma forma de proteção aos lutadores ou ao público. E isso não é um bom caminho. Eu não concordo com essa proibição, visto que ali é um entretenimento, né? Lógico que é um esporte que exige uma condição de preparo físico, exige uma condição de preparo técnico também, mas é importante lembrar que os dois atletas que estão ali presentes, eles se estudaram, eles treinaram fisicamente, psicologicamente, tecnicamente para estarem ali. Também contrário ao projeto, o deputado federal e pugilista Acelino Popó defende o MMA e principalmente a inclusão social que esse esporte tem promovido aqui no Brasil. Ele lembra o caso de Júnior Cigano, hoje campeão mundial dos pesos pesados e o único brasileiro campeão mundial dos pesos pesados de MMA. Eu lembro que esse Cigano chegou no Brasil há alguns anos atrás lavando prato, ajudante de cozinha lavando prato. Hoje o cara tem um apartamento, tem a vida dele, o cara tem uma Discovery 4, porque o esporte fez isso. E a gente só sabe que o Cigano é um grande lutador quando ele ganhou a luta dele lá em Los Angeles, porque foi transmitido aqui para o Brasil. A gente sabe que tem de 7 campeões do mundo do MMA, 3 americanos, 1 canadense e 3 brasileiros, porque teve uma TV para transmitir e para incentivar essa garotada. E muitos lutadores estão mudando a sua vida através do esporte. E não só mudando a vida através do esporte, mas tendo ele como inclusão social. No Brasil é proibida a rinha de galo, a rinha de canário. Muitas cidades proíbem o rodeio, porque machuca o touro, machuca o cavalo. E pode a rinha humana. O MMA é uma rinha humana. Fazer uma analogia com rinha humana, eu acho que é uma analogia muito, muito infeliz de quem não conhece o tema ou não quer conhecer. Quem quer associar, né, as lutas, o profissional, a qualquer tipo de baderna ou violência na rua, está completamente desinformado. O lutador de MMA não tem tempo, entendeu? Quando ele não está na academia treinando, ele está descansando, porque o trabalho dele é muito árduo. Em 2010, a Associação Médica do Canadá se reuniu para avaliar os impactos físicos do MMA. Foram 250 médicos e eles concluíram que o MMA provoca traumas na região da cabeça e alguns tipos de lesão que podem ter consequências pelo resto da vida do lutador. Por essa razão, a Associação Médica sugeriu que o MMA fosse banido do Canadá. O argumento do deputado e dos que consideram o MMA um espetáculo de violência também ganhou força com um episódio dramático. Em dezembro de 2011, num evento amador nos Estados Unidos, um lutador iniciante de apenas 20 anos teve 2 vértebras deslocadas e esmagamento da medula. Dificilmente voltará a andar. Um dos mais consagrados lutadores do MMA, Rodrigo Minotauro se recupera de uma grave lesão no braço quando foi nocauteado durante uma luta no UFC. Depois de uma cirurgia e 2 meses de fisioterapia intensa, ele voltou a treinar no octógono. Se o atleta se machucou, né, no Ultimate Fight, que é o melhor evento que tem no mundo, o seguro pagou justamente o melhor médico do mundo na minha área. Eu fui operado pelo melhor médico do mundo, mesmo médico da seleção americana de Jogos de Inverno. E em 2 meses que eu me operei meu braço, com uma lesão tão séria como essa, estou aqui treinando novamente. Nos eventos profissionais e bem organizados, a saúde dos lutadores de MMA é cuidadosamente monitorada antes e depois das lutas. Semestralmente eu tenho que entregar exames de sangue completo contra HIV, hepatite B, hepatite C. Eu tenho que frequentar o oftalmologista e fazer exames com os olhos dilatados para ver se tem alguma retina descolada, alguma coisa assim mais séria. Eu recebo semestralmente um exame físico completo por fora, ressonância magnética 1 vez por ano. É uma variedade de muita gente cuidando excepcionalmente desse atleta. Então, ele vai estar preparado para estar ali dentro, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Mesmo com todo esse aparato técnico e profissional, o que se vê no octógono é injustificável, na opinião do ex-campeão mundial de boxe, Éder Joffre. Um esporte covarde porque quem está batendo lá continua batendo e batendo, eu repito, com a mão livre, dando cotovelada, dando cabeçada. Eu vou repetir outra vez, só falta morder o adversário. Isso é esporte.
Éder Joffre acredita que o caminho é a mudança das regras e não proibir a transmissão dos eventos pela TV. A associação que representa as emissoras de rádio e TV também não vê com bons olhos a tentativa de proibição. Hoje proibimos um programa, amanhã proibimos uma propaganda, assim como existem várias iniciativas de proibir propaganda, ou quem sabe cerceamos a liberdade de expressão. O projeto de lei já foi rejeitado na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara e está sendo analisado na Comissão de Ciência e Tecnologia. O relator avisa, como está, o projeto não vai ficar. Vai haver mudanças sim, e essas são essas mudanças que nós queremos construir, numa visão que não se fique restrita à minha posição pessoal, mas numa convergência de tudo que nós vamos ouvir ao longo do tempo.